Martelo batido e o técnico Felipe Luiz autorizou que o jogador fosse reintegrado ao time. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Jorge Jesus, que pediu a contratação de um jogador do Mengão. Vou falar sobre a partida entre Flamengo Sub-20 e Bayer Leverkusen. A molecada do Mengão deu um show e uma goleada em cima da equipe alemã. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira, aqui direto do Estádio da Gávea, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Lembrar a vocês que está marcado para esse final de semana a chegada de Jorge Carrascal e nós vamos transmitir aqui no canal ao vivo. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal para você não perder nada da chegada do Jorge Carrascal, o primeiro reforço contratado pelo Flamengo nessa janela, e não perder nenhuma notícia do Mengão, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do jogo que aconteceu ainda agora aqui no Estádio da Gávea. Na verdade foi um evento, né, que o Bayer Leverkusen tá fazendo a pré-temporada aqui no Brasil, e esse evento contava com um amistoso entre Flamengo e Bayer Leverkusen. A molecada do Flamengo deu uma goleada na equipe alemã e venceu por 5-1 com um show. É isso mesmo, um show de Lohan e Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves fez gol, deu assistência, deu caneta, foi substituído, foi para o banco, ficou pagando de técnico lá, ajudando a orientar os garotos mais novos que entraram no segundo tempo. É porque assim, o Flamengo entrou muito forte no primeiro tempo, e o Bayer Leverkusen veio com um time ali com jogadores novos, alguns jogadores da base. Depois, o Flamengo abriu 4-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o técnico colocou o time mesmo, né, os jogadores mais principais que ele tem no elenco. Não conseguiu reverter. Mesmo com os jogadores principais, no segundo tempo o Flamengo conseguiu segurar, fez mais um gol. O garoto Gustavo, camisa 13, cara, ele veio aqui nessa lateral, ele entrou sozinho na área, quando o goleiro saiu ele deu uma cavadinha. Que golaço! Ou seja, a molecada do Mengão vencendo o Bayer Leverkusen por 5-1. Vale lembrar que a equipe alemã está aqui no Brasil fazendo uma espécie de pré-temporada, né? E fez esse evento aqui hoje na Gávea, um evento muito bacana. Bom, deixa eu mudar o assunto aqui agora, falar sobre o técnico Jorge Jesus, que está pedindo lá no Al Nassr a contratação de Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo. Interessa os árabes. Eles ainda não fizeram uma proposta, mas é um pedido do Jorge Jesus pela contratação do lateral do Flamengo. Vale lembrar que Ayrton Lucas, ele tá machucado, né? Tomou um corte na canela ali no jogo contra o São Paulo e por conta disso tá fora do jogo contra o Fluminense no próximo domingo. Mas é um jogador que interessa o Al Nassr da Arábia. E aí quando vem essas propostas, principalmente quando envolve time árabe, os caras vêm assim, com simplesmente um caminhão de dinheiro. Os caras vêm normalmente com muito dinheiro, tentando ali a contratação do jogador. Fica de fato difícil de segurar. Só que preciso lembrar mais uma coisa. O Ayrton Lucas tem contrato com o Flamengo, tem a multa. Porém, os árabes, ainda mais quando o Jorge Jesus ele quer um jogador, os árabes vão ficar em cima. Não fizeram ainda uma proposta pelo jogador. Não enviaram ainda uma proposta oficial ao Flamengo, mas já demonstraram interesse e fizeram uma sondagem. E como eu disse, é um pedido do técnico Jorge Jesus. Outro jogador que está interessando a estrangeiros é o Matheus Gonçalves, que essa semana teve muito perto de ir para o Cruzeiro, chegou ali, ter ali um acordo entre o presidente Luiz Eduardo Batista e o presidente Pedrinho Lourenço, que é o presidente do Cruzeiro, porém, depois voltou atrás na negociação, a negociação acabou não acontecendo. A informação que saiu no Globo Esporte é que o Olympiacos da Grécia está interessado na contratação do Matheus Gonçalves. Aí se ele vai para fora do Brasil, é outra negociação, assim como outro dinheiro também. Então o Flamengo pode aí
ganhar mais com o Matheus Gonçalves negociando o jogador do que caso negociasse o atleta com o Cruzeiro. Como eu disse aqui hoje, ele deu um show. É até arriscado o Bayer Leverkusen fazer uma proposta para tentar levar ele para a Alemanha, porque jogou muito aqui hoje nessa partida entre Bayer Leverkusen e Flamengo, jogo que aconteceu aqui na sede da Gávea. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Pedro, porque é grande a expectativa do torcedor rubro-negro para que o Pedro esteja à disposição no jogo do domingo contra o Fluminense. O Flamengo não vai ter o Bruno Henrique e a informação que se tem é que o Pedro vem treinando bem na equipe do Mengão, vem fazendo bons treinos. Apesar do técnico Felipe Luiz ter declarado o caso como encerrado, ainda precisa de um desfecho. Felipe Luiz foi perguntado na quinta-feira: e aí, Felipe, como é que tá a situação do Pedro? Tá treinando, não tá treinando? Vai ser relacionado, não vai? Ele disse: ó, não quero falar do Pedro, o caso está encerrado. Só que o caso não está encerrado, porque o Pedro não vinha sendo relacionado. Vai estar encerrado quando ele falar assim: ó, o caso está encerrado, o Pedro vai embora. Ou o caso está encerrado, o Pedro vai voltar a jogar. Aí sim, o caso vai estar 100% encerrado e com um desfecho. Há uma expectativa do jogador ser relacionado para o jogo domingo contra o Fluminense. Tá todo mundo esperando isso, até porque o Flamengo não vai ter à disposição o Bruno Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo. Um cartão amarelo que é uma sacanagem. Se a gente for falar do cartão amarelo do Bruno Henrique, fica até nervoso, porque foi uma sacanagem o que fizeram, aquele cartão amarelo do Bruno Henrique, realmente vergonhoso. Bom, falar agora de um jogador reintegrado, martelo batido. Não se sabia ainda o que ia acontecer. Ele quase foi para o futebol português, teve muito perto mesmo de ser negociado com o futebol português, porém a negociação também não aconteceu, chegou a estar ali mais ou menos fechada e acabou não acontecendo. Eu estou falando de Vitor Hugo, que após não dar certo a ida para Portugal, o jogador que voltou de empréstimo do futebol turco, está reintegrado ao grupo e já treinando com o elenco. E sim, a depender ali de questões de documento, de PID, daquelas coisas todas, ele pode estar até no jogo domingo contra o Fluminense. Com a autorização do técnico Felipe Luiz, uma decisão tomada pelo departamento de futebol do Flamengo, o Vitor Hugo volta a treinar com o grupo e o Flamengo está naquela situação assim: deixa ele treinando aqui, se chegar uma proposta, se chegar alguém interessado, a gente avalia a proposta e avalia negociar ou não o jogador. Vale lembrar que o Vitor Hugo teve boas propostas, ainda na época do técnico Tite, se eu não me engano, chegaram a oferecer 20 milhões de euros pelo jogador. Na época o Flamengo segurou, depois o jogador saiu emprestado para a Turquia, voltou agora e a situação dele era essa: ele ia para o Famalicão de Portugal, ele ia numa negociação que era o Flamengo permaneceria com 50% do jogador. Acabou que a negociação ela não aconteceu e agora, por decisão do departamento de futebol e também do técnico Felipe Luiz, o jogador está reintegrado ao grupo do Flamengo. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que me assiste aqui: se você fosse o Felipe Luiz, você daria mais chances ou tentaria dar chances para o Vitor Hugo na equipe do Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. A sua opinião, ela importa muito para todos nós aqui no canal Flazoeiro. O Flamengo continua treinando, segue treinando, treinou hoje, já avisando esse jogo contra o Fluminense no próximo domingo no Maracanã. Ontem, infelizmente, após a vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro tomou a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem até um jogo a menos, mas o Cruzeiro nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo vai precisar aí correr, vai precisar vencer, torcer para o Juventude ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão no próximo domingo e a gente, é claro, continuar fazendo a nossa parte, que é ganhar os nossos jogos. O Fluminense vai ter um desfalque importantíssimo. John Arias foi vendido e com isso, para o Flamengo, essa negociação foi excelente, porque perde-se um reforço para o Fla-Flu nesse próximo domingo, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento, vai ser importante demais para nós e, é claro, estamos sempre de plantão para manter você, torcedor rubro-negro, muito bem informado. Como vocês podem ver, aqui na Gávea já está tudo terminando, né? Vou mostrar a vocês aqui um pouco do evento. Olha como é que foi. Ó, tinha aqui essa arquibancada, aí tinha ali um pessoal que era
do Bayer Leverkusen e tal, e lá foi colocada uma arquibancada tubular, né, uma arquibancada móvel, que ficou cheia, assim, foi muito bacana o evento aqui na Gávea para esse evento de pré-temporada do Bayer Leverkusen. Vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, é nóis.